Galera, uma dúvida recorrente aqui no canal é sobre qual suspensão é melhor, da Versys 300 ou da CB500X? Para quem não sabe, eu fui proprietário de uma CB500X 2019 laranja por cerca de 46 mil quilômetros e hoje sou proprietário de uma Versys 300 e já rodei aí cerca de 21 mil quilômetros. Eu sei que eu já comentei sobre suspensões das duas motos aqui no canal, mas esse tipo de dúvida continua sendo recorrente, então hoje resolvi gravar um vídeo mais curto e específico apenas sobre as suspensões dessas duas motos. E antes que os legais de plantão aí de teclado venham criticar e falar que as duas motos não são comparáveis, experimentem estar aqui do meu lado recebendo as dúvidas e perguntas de vocês daí, que são extremamente recorrentes, principalmente por causa de preço e propósito de versatilidade. As duas motos acabam concorrendo, sim, aceite se quiser, mas essa é a realidade que eu vivo aqui com os meus inscritos, certo? Então vamos conversar sobre as duas suspensões. Eu vou te dar princípios que eu, Ricardo, testei por milhares de quilômetros e vou dar aqui a minha opinião detalhada sobre o assunto. Vamos conversar então primeiro sobre a suspensão da CB500X. Pessoal, essa moto nasceu para ser uma moto basicamente urbana e para turismo no asfalto, certo? Então, desde o chassi até a construção final de suspensão e rodas e pneus, essa moto vem tendo uma tendência para o mundo do asfalto. E por causa disso, as suas suspensões, apesar de terem cursos que competem com motos trail, né, principalmente a CB500X 2020 para frente, né, que teve o seu curso aí maior, né, aumentado, né, essas motos ainda assim tendem para ser do meio para o duro, né? Essas motos tendem a ter suspensões, apesar de cursos altos, mas terem a tendência de serem mais duras, para o fim de trazer mais estabilidade para o uso no asfalto, certo? Então, essas suspensões são confortáveis, sim. Dá para fazer um uso na buraqueira do dia a dia, sim. Dá para até pegar um pouco de terra por aí, sim. Mas essas suspensões tendem a ser jogadas para o lado mais duro, mesmo quando você deixa ali as suas regulagens de pré-carga em níveis mais macios. Quando a gente fala sobre a suspensão da Versys 300, que nasceu desde sempre para ser uma suspensão mais macia, né? Então na Versys 300 aqui a gente observa uma suspensão que pende mais para o lado macio. Então se você andar com uma Versys 300 e logo na sequência com uma CB500X em uma rua toda esburacada, eu tenho quase certeza que você vai preferir a suspensão da Versys 300, porque ela tende aqui para o lado mais de conforto, tá? Aqui se prioriza mais a questão de estabilidade no uso asfalto, então em velocidades mais altas, em rodovias, etc. Você vai sentir uma estabilidade aqui superior com a suspensão e asfalto. E na Versys 300 você pende para uma suspensão mais para o lado do conforto, tá? A Versys 300 também é uma motocicleta muito gostosa de dirigir para o uso esportivo, né? Claro que essa não é a proposta da moto, mas se eventualmente você pega uma serra de mar aí no seu roteiro do seu turismo, você gosta de fazer umas curvas mais divertidas, a Versys 300 também entrega uma estabilidade bacana para esse tipo de uso. Mas se você comparar exatamente esse tipo de uso, a CB500X tende a pontuar de forma positiva, tá? Então nós temos aqui Versys 300 que pontua um pouco mais de forma positiva para o conforto, e a CB500X que tende a pontuar aqui de forma positiva mais para a estabilidade de uso mais esportivo no asfalto. Mas ao meu ver, ambas as suspensões pendem para o conforto. Agora, para finalizar a minha opinião sobre isso, eu quero trazer aqui um trajeto que eu fiz com as duas motos exatamente na mesma rodovia
que é uma rodovia ali na região de Ibiraci, Minas Gerais. Quando você está saindo da Serra da Canastra, existe uma rodovia ali que liga ali a cidade de Laje, Minas Gerais, até Ibiraci, Minas Gerais, que é uma rodovia péssima, muito antiga, cheia de buracos e aquele asfalto cheio de pedras se soltando, sabe? Então é um asfalto que vibra bastante ali, principalmente a dianteira da moto. Então quando eu passei ali com a minha CB500X, lembrando que a minha é 2019, né? Então aquela com um curso de suspensão um pouco mais inferior, né? Comparada a 2020. Quando eu passei ali, essa rodovia ali, a gente fica cerca de ali uns de 30, 40 minutos nela, e a minha mão chegou a formigar de tanto impacto, de vibração que o chão transmitia ali para minha mão, né? O meu suporte de celular na época ali era de plástico, então a vibração era tanta que ele ia soltando ali a travinha dele, o celular tinha a tendência a sair da regulagem adequada ali, de tanta vibração, e essa vibração também tinha a tendência de desregular ali o retrovisor direito, tá? Então para vocês verem que de fato estava chegando bastante vibração ali do asfalto nas minhas mãos. E recentemente já passei com a minha Versys 300 por essa rodovia 2 vezes, desde então, talvez até mais, que eu tenha me esquecido aqui. A Versys 300 passa ali por essa rodovia de forma assim muito superior, mas muito mesmo. Por quê? Não me deixa desconfortável em nada, minhas mãos não formigam, e apesar da Versys 300 na dianteira não ter um curso de suspensão muito adequado, né, por ser uma moto trail, ela poderia ter uma suspensão dianteira um pouco maior, mas ainda assim, por esse princípio de projeto inicial mais macio, ela absorve muito bem essas imperfeições dessa rodovia que eu estou citando de exemplo, e ela passa ali por essa rodovia tranquilamente, o que me permite até passar por ela em velocidades mais elevadas. E o segundo exemplo que eu quero dar é sobre o uso dessas duas motocicletas em estradas que são para uso esportivo, né? Estradas bem sinuosas, aquelas curvas bem sinuosas, as famosas cotovelos, né? E vou citar aqui usos semelhantes em estradas de asfalto bem bom, bem liso, mas com curvas bem esportivas, bem anguladas. Lembrando de lugares que eu já passei com essas duas motos minhas, a CB500X passa ali de forma bem mais interessante, tá? Todo o conjunto, né, faz essa experiência ser melhor, né? Motor mais forte, suspensão mais rígida e mais no chão, né? Pneus mais largos e etc. Então com a CB500X ela passa muito mais segurança, você sente que você pode pendular a moto de forma mais agressiva, a moto tende a ter mais chão nesse tipo de uso. Então se você é uma pessoa que pretende usar, que você gosta de usar a moto mais no asfalto e é um fã desse tipo de uso esportivo, mais esportivo, talvez a 500X seja uma moto que faça mais sentido para você. Agora, se você é um cara que gosta de usar a moto aí mais no dia a dia, né, com a buraqueira do dia a dia, as lombadas e buraqueira, anda na estrada de terra e etc, pega trechos muito esburacados, eu acho que a Versys 300 pode ser uma motocicleta que vai te atender melhor. Esse vídeo nos mostra que nem sempre curso de suspensão significa que o kit, né, o conjunto de suspensão vai ser assim um super superior e outro super inferior por causa dessa medida, né, o tanto que a suspensão tem de capacidade de afundar. Então, por exemplo, a Versys 300 com esse curso de suspensão dianteiro, que eu acho que é um consenso na opinião de nós consumidores, que ela poderia ser muito maior, né? Mas mesmo ela tendo o curso pequeno para o seu estilo, para o seu tipo de moto, para o seu tipo de uso, ela ainda assim consegue entregar um conforto satisfatório. Não considero que ela seja perfeita, tá? De vez em quando dá fim de curso sim, principalmente no uso em estrada de terra, em incursões que você está em velocidade mais elevada, né? Às vezes você pega um buraco que não dá tempo de reduzir e você só conta ali com a capacidade da suspensão, né? Então de vez em quando dá fim de curso sim. Eu pretendo fazer alguma alteração ou em
tipo, ou em viscosidade de óleo, ou talvez em quantidade de óleo da bengala, da suspensão dianteira, para eu tentar ajustar melhor esse fim de curso que tende a chegar cedo para o uso no off-road mais intenso, né? Mas fica de exemplo de que mesmo com um curso mais inferior, ela tende a entregar bastante conforto nos seus usos onde você exige uma absorção de impactos mais elevada, né? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido para qual lado essas motocicletas tendem a pender quando o assunto é conforto de suspensões. Na minha opinião, eu acho que as duas suspensões pendem para o lado do conforto, tá? Mas uma tendo ali uma especialidade um pouco mais específica do que a outra. Espero que essas informações tenham sido úteis. Se você achou que sim, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.